Quando eu cheguei aqui em Belo Campo, eu vim aqui na condição, como falava o povo daqui, de forasteiro. Eu era um forasteiro. E aqui, como todo mundo era família aqui, na época, todo mundo. Hoje não, hoje veio muita gente de fora, tem aqui, sabe, misturou bastante, mas antes eram as famílias, e eram as grandes famílias. E eu estava completamente deslocado, apesar da esposa ser aqui da região. Mesmo assim eu estava deslocado, porque não tinha aquelas amizades. E eles também não faziam questão de ter amizade não, porque eu era de fora. Eu era um chegante, como falavam também. Eu era um chegante, era um forasteiro. Mas aos poucos eu fui conhecendo as pessoas, vendo, né? E como eu já trabalhava, como já tive uma passagem pela Assembleia Legislativa e depois pela Prefeitura de São José dos Campos, aí entrei justamente numa época política, porque cheguei aqui em 90, no final de 90, 91, e em 91 logo depois começou a época política aqui. E a amizade porque aqui era sempre dois grupos fortes, né? Um grupo não me procurou, e o outro me procurou. Me procurou para conversar tudo mais, ali. E um dia me convidaram para uma reunião. Me convidaram para uma reunião, eu fui na reunião, porque eu queria reunião, queria conversar com as pessoas, eu queria me entrosar. Aí nessa reunião, aí era uma reunião política, e aí me convidaram para me coordenar a campanha política. Eu falei, olha, eu até aceitaria, mas eu não conheço a região, não conheço aqui. Não, porque precisamos aquele convencimento. Aí eu falei, não, eu posso aceitar coordenar essa campanha política se colocar alguém do meu lado também, que conheça a região, porque não sei nem aonde que é povoado tal ou tal. Ah, tudo bem. Mas acontece que as pessoas que foram designadas para disputar do meu lado, ficou uma semana só e caiu fora. Aí eu me vi sozinho. Aí eu comecei a andar pela região da Mata Cipó e a região da Caatinga, conhecendo os povoados, vendo, fazendo estratégias de campanha. E eu sempre gostei muito de conversar. Eu nunca subi num palanque para fazer política. Sempre trabalhei em política, mas nunca quis ser político. Mas eu gostava de fazer os trabalhos ali. E ali culminou na vitória do candidato da qual eu estava coordenando a campanha. O senhor prefere não dizer o nome dele ou pode falar? Não, eu sim. É Dr. Vivaldo Tibo Laranjeira, médico, Dr. Vivaldo Tibo, que foi. E quando ele ganhou, ele me convidou para ser chefe de gabinete. Aí eu ocupei durante o mandato dele todo de chefe de gabinete. E nesse período, após esse período, houve o outro prefeito também, que foi o sucessor de Dr. Vivaldo, que foi Clóvis Soares, que eu vou repetir o nome dele logo mais. Foi o prefeito Clóvis Soares. Aí eu saí da função de chefe de gabinete, aí eu fui para a saúde, aonde que fui para a vigilância sanitária, e depois também coordenando a farmácia básica da época. Nesse período de 91, eu vou regredir um pouco em 91. Nesse mesmo período, eu ouvia falar no nome de Napoleão Ferraz de Araújo, que era o fundador de Belo Campo. Eu, como sempre li, como sempre gostei de ler, de escrever, eu me interessei por saber quem era esse tal de Napoleão Ferraz. Eu fui vendo, falando com uma pessoa, falando com outra, tudo mais.
conhecendo alguns fatos, eu comecei a perceber que tinha uma história muito bonita, tinha uma história interessante, sabe? Uma história atrás disso tudo. Mas as informações que eu recebia eram pouquíssimas. Como na condição de chegante ou de forasteiro, as pessoas não me prestavam informações, não me davam informações, sabe? Aí falava, olha, fulano de tal é da família lá, ou é neto, bisneto, alguma coisa dele, sabe? Eu ia procurar informações, não recebia. Aí ia conversar com outro que, de idade avançada, que na época já tinha seus 80 ou mais anos, conversar também se retraía. E não tinha nenhum material escrito para Nada. se basear, né? Nada, não tinha uma folha de papel. Aí eu comecei a pesquisar, ver as pessoas dando. Aí eu comecei na pesquisa. Foi muito difícil, foi árduo, porque as pessoas não me prestavam informações. Se eu queria uma fotografia também, não tinha fotografia. Aí eu procurava de alguns personagens, procurava saber. Porque no primeiro livro que eu escrevi, que é Belo Campo Memórias, eu comecei a fazer biografias, pequenas, curtas biografias, das personalidades que davam os nomes na rua. Por exemplo, Lauro Flores. Aí eu comecei a pesquisar quem é Lauro Flores. Onde que está a família dele? Aí eu comecei a pesquisar, fui na família, conversava, tudo mais, recebi algumas informações e conseguia fazer uma pequena biografia. Depois ia numa outra rua e também ia na família desse homenageado também buscar informações. E assim eu peguei na época todas as ruas de Belo Campo, eu fiz biografia de todos os personagens lá e coloquei no livro. Assim o livro engrossou um pouco mais, né? Depois, aí eu fui vendo também que que Napoleão tinha deixado, eu tive notícias que Napoleão tinha deixado umas 2 cartas que foi endereçada ao tio dele, ao tio Davi Ferraz. Mas nessa época também, eu tomei conhecimento da Revista Histórica de Conquista, que foi escrita por Aníbal Viana. Eu procurei essa revista, que na verdade são livros, 2 livros, e lá deparei também com uma história de Napoleão. Eu li aquela história, daquela história lá, falei, não, agora tem jeito de fazer um pouco mais dilatado. E foi o que aconteceu. Eu comecei a escrever mais sobre Napoleão, comecei a pesquisar e comecei a contar. Inclusive tem uma coisa interessante, é que nesse primeiro livro tem assim o primeiro e tem também Você Sabia? Sim. Por exemplo, você sabia quem foi o primeiro mecânico de Belo Campo? Fulano de tal. Você sabia qual foi a primeira padaria de Belo Campo? Fulano de tal. E assim, o primeiro médico, o primeiro dentista prático, sabe? Tudo eu comecei e formei bastante. E depois eu coloquei as curiosidades também de Belo Campo. As curiosidades, por exemplo, dos lugares de Belo Campo, que a pessoa hoje conhecia por um nome e antes tinha um nome diferente. Também eu fiz uma relação dos antigos nomes de Belo Campo também. E fui colocando no livro, dali do livro. Aí, quando o livro já estando pronto, eu sem recursos financeiros para editar o livro, eu fui me valer do prefeito da época, que era Clóvis Soares. Clóvis Soares dos Santos, que era o prefeito da época. Pedi colaboração para ele, mas também não era o suficiente. Aí o professor Humberto José, professor
doutor em História por Belo Horizonte, mas que lecionava na UESB, e que era diretor do Museu Regional, eu consegui o apoio da UESB. Então, com os 2 apoios financeiros, eu consegui editar o livro. E o livro foi, sem falta de modéstia, um sucesso. Ninguém conhecia nada de Belo Campo, não existia nada de Belo Campo. E eu trouxe no livro algumas informações não sabidas pela população, sabe, que não se imaginavam dar muitas coisas. E aí eu formei o primeiro livro. Desse primeiro livro, eu continuei em Belo Campo, trabalhando, mas eu vi que naquele livro tinha, não vou dizer falhas, mas faltava mais informações. Como já tinha havido um sucesso, o pessoal comentava sobre o livro, aí eu tive aquela vontade de escrever mais e mais profundamente. E o que foi que aconteceu? Aí eu comecei a pesquisar realmente dentro e fora de Belo Campo. E para isso, eu estive em Vitória da Conquista consultando o Arquivo Municipal de Vitória da Conquista, o Museu de Vitória da Conquista, deve ter um nome que é onde que estava o professor Mozart Tanajura, que ele dirigia o museu. Dali eu fui para Tremedal. Eu fui descobrir um cartório dentro de outro cartório. Então tinha o cartório de Tremedal. Mas vasculhando o cartório de Tremedal, eu vi que tinha um outro cartório muito mais antigo, que era o cartório de Bom Jesus do Tremedal, que era anterior a esse cartório. Com parênteses aqui, Tremedal, na época, pertencia ao termo de Condeúba, e Belo Campo pertencia ao termo de Vitória da Conquista. Então, eu fui procurar nesse cartório também. Então, comecei a procurar nos 2, um cartório dentro do outro, porque os livros, inclusive as folhas soltas, que me deu muito trabalho, sabe, os livros já gastos, me deu muito trabalho com isso, porque estava em separado do cartório. Estava numas caixas separadas que não se usava mais. Então, poucos ou raras pessoas sabiam que Tremedal chamava-se Bom Jesus do Tremedal, não? E que, inclusive, também esse cartório estava antes, hoje, distrito de São Felipe, também Tremedal, que é um município também, um distrito muitíssimo antigo, né? Que estava lá. E de lá que veio para Tremedal esse cartório. Mas prevaleceu o cartório de Tremedal. E esses livros, essas anotações ficaram todas, vamos dizer, esquecidas num canto, da qual tive oportunidade e foi de grande valia, porque lá eu estava as informações que eu precisava. Também pesquisei em Condeúba. Em Condeúba, como era Tremedal fazia parte de Condeúba, todas as documentações estavam em Condeúba. E também um fato muito importante da época, as igrejas antigamente é que tinha documentos que elas guardavam, que eles registravam. E eu fui na paróquia de São João da Barra e tive a sorte de conseguir lá a certidão de batismo de Napoleão Ferraz, de 1876. Consegui essa certidão, inclusive foi um xerocado. Esse livro que está hoje constando aqueles registros de nascimento, hoje são intocáveis. A direção da igreja
o da paróquia, eu não sei como é que funciona bem, proibiu de se tocar nos livros, porque as páginas já estão petrificadas. Quando levanta uma página, ele quebra, as páginas quebram. Então está totalmente proibido. Sabe? Então, muitos pesquisadores vão lá procurar, eles não têm acesso. E eu tive a sorte de, antes disso, de ter acesso a esse registro de nascimento. Isso foi em 2000... Não. Foi em 99, por aí, mais ou menos isso, 99, mais ou menos. Foi mais 99. Depois disso que eu peguei, que eu já tive esse registro, fui à Biblioteca Nacional também, no Rio de Janeiro. Aliás, que eu estive lá por 4, 5 vezes. Por 4, 5 vezes eu estive também na Biblioteca Nacional. Então, como eu disse, eu tive 4 ou 5 vezes lá procurando informações. Uma das informações que eu procurava, que eu ouvia sempre as pessoas dizerem que Belo Campo tinha um jornal que se chamava O Belo Campo, mas que ninguém tinha visto esse jornal. Na revista histórica de Conquista, Aníbal Viana, ele fala sobre os 2 irmãos Ferraz, Napoleão Ferraz e Cícero Ferraz, que abriram um jornal em Belo Campo, que se chamava O Belo Campo. Mas nunca ninguém tinha visto esse jornal. Quer dizer, nunca ninguém, depois da morte de Napoleão. Ninguém tinha visto. Eu falei, eu vou procurar esse jornal. E durante 16 anos, eu fiquei procurando esse jornal em todo quanto foi lugar. Numa das vezes que eu fui à Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, eu pude encontrar uma ficha técnica desse jornal. Eu procurei essa ficha técnica, achei uma ficha técnica, falei, puxa vida, tem uma ficha técnica aqui, esse jornal deve estar por aqui. Então essa ficha técnica, como não tinha maiores elementos, eu publiquei no segundo livro, Belo Campo, Minha Terra, Minha Gente. Somente a ficha técnica. E continuei na minha busca do jornal. E esse livro Belo Campo, Minha Terra, Minha Gente, esse aí eu tive muitos detalhes, porque, como eu disse antigamente, eu consegui registros de venda, de casamento, de nascimento, dessas figuras hoje históricas de Belo Campo. Belo Campo, essa terra que hoje compreende Belo Campo, com exceção da Caatinga, aqui na Mata Cipó, pertencia ao famoso Catão Ferraz. Catão Ferraz, que inclusive ele doou a sua fortuna para a Santa Casa lá em Conquista, né? Hoje o Hospital Vicente de Paulo. Então, ele nasceu com a fortuna de Catão Ferraz, né? Essa propriedade aqui era tudo dele. Aqui na nossa rodovia, na 263, a casa dele, a sede da fazenda, ficava lá, do outro lado da rodovia. E ele era dono dessa região todinha. Ele faleceu, foi assassinado, inclusive, ele foi assassinado. As propriedades ficaram para a mulher dele, Zeferina, Maria Zeferina de Oliveira, e o espólio dela daí que foi para o Hospital São Vicente. E Honorina vendeu essas terras para Napoleão Ferraz por 4 contos de réis. Por 4 contos de réis, comprou essa enormidade de terra. E eu consegui a escritura de compra e venda. Coisa não sabida. Eu consegui a escritura de compra e venda
da Fazenda Bom Jardim. E não só isso, eu consegui nesse cartório do Bom Jesus do Tremedal, eu consegui a certidão de casamento de Napoleão, consegui o nascimento da Honorina Dantas, esposa de Napoleão, da irmã dela, que foi casada com o irmão de Napoleão também, Cícero Ferraz, Vitória. Aí esses documentos mais antigos e outros documentos que eu encontrei também. E documentos também importantes, documentos inclusive de uma personagem hoje de conquista também, que foi o primeiro professor de Belo Campo, Fabrício César Freire, que foi o primeiro professor de Belo Campo que Napoleão Ferraz trouxe de Salvador para Belo Campo para dar aula aqui. E esses documentos também eu encontrei. O Dr. Rui Medeiros, inclusive, ficou até surpreso que Fabrício tinha colocado seus dados pessoais aqui no cartório, que não era conhecido também. Então, esses documentos foram de grande avalia que eu pude colocar no livro. E tem de outro também, outro grande, que eu chamo de gênio, Eustáquio Blesa Serrano, que foi o segundo professor de Belo Campo, também contratado por Napoleão. E tanto eu, Fabrício quanto Eustáquio, tem uma história muito bonita em Vitória da Conquista. Eles, inclusive, fundaram a Escola Pestalozzi, participaram da academia, me parece, a academia ou da associação literária, não sei de onde. Não sei se foi, ou sei que eles abriram lá alguma coisa assim literária, que foram fundadores, Fabrício, ele e outros, né, que da época também, outros intelectuais da época, que abriram. E eu agora quero retornar ao livro novamente. E aí esse livro, então, foi montado em cima dessas pesquisas. Que foi retirada desse cartório que antes estava esquecido, que era o cartório de Bom Jesus do Tremedal. Assim eu pude montar o trabalho, fiz trabalho em cima desse segundo professor Eustáquio, da qual o Dr. Rui Medeiros gostou muito, porque ele gosta muito de Eustáquio, né? de Eustáquio. E eu consegui também, de outros intelectuais da época, informações sobre Eustáquio Blesa Serrano. Eu consegui informações que eu coloquei também no livro. Um gênio. E que, inclusive, o Dr. Rui Medeiros diz que Eustáquio tinha, que ele chama de Blesa, né? Normalmente é conhecido por Blesa. Blesa tinha escrito a história descritiva de Vitória da Conquista, mas que se perdeu. Mas, fomos descobrir que ele também era poeta, escrevia maravilhosamente bem, poetava muito bem. Então foram grandes personalidades aqui do início de coisa. Voltando ao jornal.